Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes e estou aqui para comentar com vocês, mais uma vez, algumas implicações da Covid-19, da doença causada pelo coronavírus e as causas de exclusão da ilicitude no direito penal. Bom, na parte 1 do vídeo relacionado às causas de exclusão da ilicitude e o coronavírus, nós falamos sobre o estado de necessidade, decisões ao final da vida que os profissionais médicos têm que tomar, sobretudo quando se trata de escolher quem deve viver e ter o atendimento médico diante da escassez dos recursos e quem, infelizmente, deve morrer. Na segunda parte, relacionada à exclusão da ilicitude, nós falamos sobre legítima defesa, que excepcionalmente, é verdade, uma causa de exclusão da ilicitude que pode se aplicar em casos de ataques que alguém, porventura, sofra por parte de outrem que tem o vírus e que, portanto, pode ocasionar a contaminação dessa pessoa. Ela pode atuar em legítima defesa de si ou de outrem, contrarrestando essa agressão, que é uma agressão dolosa e criminosa que pode gerar contaminação por uma doença bastante grave, não é? Pois bem, a parte 3 da nossa explicação relativa às causas de exclusão da ilicitude e o coronavírus, ela diz respeito ao estrito cumprimento de um dever legal. Por parte de quem? Por parte de profissionais sanitários, agentes de segurança pública e outros profissionais que se vejam compelidos, obrigados por um dever legal a atuar frente à pandemia para a efetiva proteção do direito coletivo da saúde pública. Como é que isso acontece? Onde é que isso está explanado? Bom, o estrito cumprimento de um dever legal, assim como o exercício regular de um direito, eles são derivados da lei. Então, nós temos duas causas que nós já estudamos, a legítima defesa e o estado de necessidade, que estão amparadas na necessidade. Aí nós temos que contrabalancear bens jurídicos e escolher um deles, né? Bom, aqui não. Aqui nós temos um dever legal, ou um direito que pode advir da lei, mas aqui nós estamos falando de deveres, que geram a necessidade imperiosa de atuação de alguns profissionais em defesa da saúde pública. Onde é que isso se encontra? Na lei. Se encontra numa lei muito recente, a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Vou repetir então, Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, deste ano. Quando que ela foi editada? Ela foi editada pelo Congresso Nacional, promulgada pelo Presidente da República nesse dia 6 de fevereiro, há pouquíssimo tempo, né? Quando a pandemia começou a ter uma repercussão mundial, ela já acometia gravemente a China, e ali se encontravam um grupo de brasileiros que pediram repatriamento para o nosso país, para vir até o Brasil. Então, brasileiros morando na China, onde a pandemia já tinha se alastrado bastante, e eles queriam ser repatriados. No Brasil não havia ainda nenhum tipo de notícia de contaminação de pessoas pelo coronavírus. No entanto, o Congresso Nacional já teve que editar e o presidente sancionar essa lei em caráter urgente, em poucos dias, para trazer essas pessoas em segurança para o Brasil e também para que houvesse segurança por parte dos brasileiros, da saúde pública da população brasileira. Como é que isso foi feito? Bom, a lei é uma lei curta, tem pouquíssimos artigos, mas ela é muito densa. Ela trata de saúde pública, que é uma coisa que o Brasil ainda não tinha, uma regulamentação dos casos de proteção, de medidas sanitárias de proteção da saúde pública, do bem jurídico coletivo, de modo geral, né? Na verdade, falta no Brasil uma lei ligada à proteção dos direitos do paciente de forma individual e à saúde pública, porque esta lei que eu acabei de mencionar para vocês, 13.979 de 2020, é uma lei que trata da pandemia do Covid-19. Então, ela já traz ali na sua ementa que é para enfrentamento da pandemia mundial relacionada ao coronavírus, ou seja, não vai se aplicar a outros casos, mas por analogia pode-se também fazer essa aplicação. O ideal é que o Brasil tivesse mesmo uma lei que garantisse os direitos individuais dos pacientes e também a saúde pública, mas não temos. Pois bem, então essa lei traz no seu artigo 3º, é o artigo que mais nos chama a atenção, medidas restritivas que o médico, que profissionais ligados à segurança pública também, profissionais em geral da saúde, podem ser compelidos, ou seja, é um dever, é um estrito cumprimento de um dever legal, né? Podem ser obrigados a adotar quando houver algum tipo de resistência por parte da pessoa, ou para justificar o que está acontecendo, né? Aquelas pessoas que eu citei vieram da China voluntariamente, elas queriam ser repatriadas, né? Lá elas se encontravam numa situação de calamidade, o Brasil ainda estava num certo conforto, são brasileiros, queriam estar em seu país. Mas mesmo voluntariamente, vocês devem lembrar que elas foram submetidas a uma quarentena, numa base militar em Brasília, ficaram ali pelo menos 15 dias, sendo submetidas a análises clínicas, exames periódicos, eventualmente algum tratamento, ninguém foi comprovado de estar com a doença, mas se
estivesse com a doença, teria que ser compulsoriamente tratado. Então, esses exames de sangue, análises clínicas, tratamento, e a lei prevê também no seu artigo 3º, vacinação compulsória, que o Covid ainda não tem, mas imaginemos que tenha. A população vai ter que ser obrigada a se vacinar. Então, essas medidas tratam da causa de exclusão da licitude, do estrito cumprimento de um dever legal, no caso de a pessoa resistir, e aí tem que ser compelida a. Por quê? Porque o médico estaria fazendo um constrangimento? Não, porque o constrangimento é ilegal, né? E a medida é legal. Mas ele poderia ser levado à adoção de medidas que são um pouco bruscas, né? Vias de fato, imobilizar o paciente, obrigá-lo a tomar uma vacina, retirada do sangue para fazer as análises clínicas para comprovar que está doente, eventualmente, estando doente, tratar-se, né? Para proteção da saúde pública, como a gente já disse, que nesse caso sobreleva em relação à saúde individual. Então, vias de fato, lesões corporais, eventualmente a retenção, né? O sequestro ou cárcere privado daquele paciente, obrigando a quarentena, ao isolamento. A lei traz também como medidas quarentena em relação às pessoas que estão em suspeita de Covid, isolamento do paciente comprovadamente com Covid. Então, todas essas medidas que eu falei, elas podem ser tomadas e vão implicar a realização de tipos penais do Código Penal, como sequestro, ameaça, lesão corporal e eventualmente a contravenção de vias de fato, mas que estão plenamente justificadas em não havendo a voluntariedade do paciente pelo estrito cumprimento de um dever legal. Qual dever legal? O dever que compete aos profissionais sanitários, agentes de segurança pública, a qualquer pessoa que tenha que ser levada a ajudar, né, nesse momento de restringir a liberdade e a autonomia desse paciente, em cumprimento à Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Então, não é um direito, não é um dever desses profissionais, e ali está a obrigação de cumprir esse dever. E a nós, cidadãos, também de submeter a esse tipo de procedimento, mesmo contra a vontade, né? Porque ele vai estar justificado por uma causa de exclusão da licitude, que é o estrito cumprimento de um dever legal. Então, os tipos penais que eu citei estarão todos justificados. Porém, é muito importante que se diga. O próprio artigo 3º estabelece ainda, artigo 3º, no parágrafo 2º, no inciso 3º do parágrafo 2º desta lei, que deve haver um profundo respeito à dignidade humana desse paciente, aos direitos humanos, aos tratados internacionais que contemplam os direitos humanos. Ou seja, aqui fica algo muito importante sobre as causas de exclusão da licitude, todas elas que eu já mencionei, legítima defesa, o estado de necessidade, principalmente, e aqui o estrito cumprimento de um dever legal. Todas as causas de exclusão da licitude encontram uma barreira intransponível no respeito à dignidade da pessoa humana. O que eu quero dizer com isso? E está lá contemplado no artigo 3º, no parágrafo 2º, no inciso 3º, respeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana, que é princípio basilar fundamental da República Federativa do Brasil. Ou seja, posso compelir o paciente? Posso, mas não posso violar a sua dignidade humana. Ou seja, atos que realmente contrariem essa dignidade, que humilhem o paciente, que o tornem uma coisa, né? Ou seja, a noção de dignidade é difícil de ser alcançada, mas nós sabemos quando ela é perdida. A ausência de dignidade é muito fácil de se definir. Quando a pessoa é subjugada em sua vontade, é coisificada, é tratada sem o devido respeito à pessoa humana, então é amarrada, é obrigada, isso certamente viola a dignidade e a dignidade vai impedir a aplicação da causa de justificação, ok? Então, é claro, nós temos que obrigar o paciente ao tratamento, à análise clínica e proteção à saúde pública. Mas quando o ato é extremamente degradante e humilhante, como situações em que há uma compulsão, né, uma obrigatoriedade, a administração de tratamentos médicos, medicamentos endovenosos, o paciente é amarrado, é obrigado, é humilhado, é agredido para esse fim, aí nós já estamos violando a dignidade da pessoa humana e não haverá justificação possível para a conduta do médico, do profissional sanitário que esteja atuando contrariamente à dignidade humana. Aí não estará realmente justificado o tipo penal, ok? Espero que tenha sido de proveito e nós voltamos no próximo vídeo. Muito obrigada!